Profetiza para a vida da pessoa que está do seu lado e fala assim: mantenha a sua chama acesa. Agora, para você não ficar acusando ele, você vai falar para ele assim: porque eu já estou cuidando da minha. Né? Espero que estejamos, né? Porque essa responsabilidade é nossa. E o tema desse ano, né, como você lembra, é permanecer e frutificar. E nós vamos perceber nessa manhã, e eu espero que você perceba isso, que nós temos uma responsabilidade como cristãos e como os filhos de Deus. Né? Nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa história, na nossa caminhada e na nossa jornada, que é de permanecer e fazer uma chama continuar acesa dentro de nós. Né? E nós vamos ver que nem mesmo Deus vai fazer com que essa chama permaneça acesa se nós não tomarmos uma atitude, se nós não nos posicionarmos, se nós, de fato, não nos colocarmos em uma posição e assumirmos a nossa responsabilidade para com Deus. Né? Então, eu e você temos uma responsabilidade no reino, nós temos uma responsabilidade com o chamado, mas primeiro nós temos uma responsabilidade conosco. Nós temos uma responsabilidade com a gente mesmo. Né? E essa responsabilidade vai ligar juntamente nós a Deus. Então, nós temos uma responsabilidade com o Senhor. Então, permanecer e frutificar não depende só do Senhor, depende de nós. Né? E eu creio que depende mais de nós do que de Deus, porque Deus já fez tudo o que precisava fazer. E nós só temos que obedecer a Ele e continuar. Se você pode, abra sua Bíblia em Levítico. E eu creio que você pode, que você trouxe sua Bíblia, né? Que você é crente, então você carrega a sua Bíblia. Seja ela de forma digital ou de forma escrita no papel, mas você tem que estar com a sua Bíblia aí, né? Senão, como diz o pastor André Valadão, você não é crente não, né? Livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 9... diz o seguinte: ordene a Arão e seus filhos, dizendo, essa é uma ordem de Moisés, de Deus dada a Moisés, falando para Arão. Ordene a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto permanecerá na lareira ou do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar se manterá aceso. Versículo 11. Depois despirá suas vestes e vestirá outras e levará as cinzas fora do acampamento para um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha sobre ele cada manhã e organizará-o com o holocausto e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Um momento, Deus, tão único e tão maravilhoso que o Senhor nos dá, de te oferecer o nosso melhor culto nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa honra, obrigado por esse privilégio. Somos gratos ao Senhor por estar aqui nessa manhã, por poder oferecer a nossa melhor adoração, por cantar da melhor forma possível, realmente entregando e derramando o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, eu peço que neste momento o Senhor possa trazer por meio do Teu Espírito clareza aos nossos corações, entendimento e discernimento sobre a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser moldados pelo Senhor, que nós possamos ser confrontados, consolados, exortados. Senhor, faça o que for necessário, mas que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui melhores. Que nós possamos sair daqui cheios, transbordantes da Tua presença, da Tua palavra nessa manhã. Senhor, eu repreendo qualquer ação do diabo contra essa palavra ou contra as nossas vidas, ou para tentar roubar a palavra dos nossos corações. Em nome de Jesus, toda ação do diabo já está repreendida para a glória de Deus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, e fala conosco de forma personalizada. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? O livro de Levítico, ele traz as leis, traz os mandamentos de Deus que foram dadas a Moisés para entregar ao povo. Então você vai ver aqui ordenanças, você vai ver rituais, você vai ver formas como as quais Deus pediu que o povo de Israel cultuasse a Deus, entregasse as suas ofertas, né, obedecesse, oferecesse sacrifícios. Então aqui está sendo, você vai ver no livro de Levítico, todas essas orientações. Né, vamos dizer assim, um manual de instrução de como eles deveriam se comportar, fazer e agir.
né? E nós vamos aprender o que no livro de Levítico, quando você, principalmente agora no desafio bíblico, né, que está sendo feito, nós percebemos no livro de Levítico o quê? Que Deus é santo. Você vai ver e perceber a santidade de Deus revelada nesse livro. Só que não só a santidade de Deus, mas você vai perceber o quê? Que nesse ambiente onde Deus é santo, Ele espera uma coisa de nós. E esperava algo de Israel, que eles também fossem santos. Sabe, então, quando eu falo para você que nós temos uma responsabilidade em relação ao reino de Deus, em relação ao Senhor, em relação à santidade de Deus, é justamente sobre nós termos uma obrigação, sermos santos como o Senhor é santo. E quando nós começamos a olhar para essas coisas, até no próprio livro de Levítico, nós vamos ver lá em 19, no versículo 18, onde Deus fala sobre o segundo mandamento mais importante. Quem lembra qual é o segundo mandamento mais importante? Amar ao próximo como a si mesmo. E quando nós falamos de amar ao próximo como a si mesmo, é justamente você olhar para o outro como você olharia para você. Você quer misericórdia sobre a sua vida? Sim, nós queremos misericórdia para com as nossas vidas. Então nós também temos que ter misericórdia para quem? Para os nossos irmãos. Nós devemos amar as nossas vidas, nós também devemos amar os nossos irmãos. Só que nós só conseguimos entrar em um ambiente desse, olhando para aquilo que Jesus fala no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, eu também não vou conseguir amar ao próximo como a mim mesmo. E aí eu começo a ver uma responsabilidade que eu e você temos em relação a manter algo dentro de nós funcionando, que é ter uma chama acesa, e nós vamos ver isso, né, representado aqui em Levítico, onde nós já lemos no capítulo 6. Nós vamos perceber aqui no capítulo 6 algumas coisas, e uma delas é que o que era o holocausto? Era um sacrifício oferecido, um sacrifício perfeito, não podia ter mancha, não podia ter defeito algum. E era oferecido por quê? Para perdão de pecados. Depois nós vamos ver no Novo Testamento sobre como isso funciona na Nova Aliança, mas nesse contexto era justamente para que os pecados das pessoas pudessem ser perdoados. E aqui ele está dando uma orientação justamente para os sacerdotes, que era a pessoa que uma vez ao ano se preparava para que ela pudesse oferecer diante de Deus aqueles sacrifícios em prol do perdão dos pecados das pessoas. E quando ele faz toda essa preparação, nós começamos a aprender algumas coisas juntamente com esse texto e com esse ritual, com essa forma como eram oferecidos. Porque uma coisa que fica clara aqui, que os pecados eram perdoados, mas aqui ainda não havia uma oportunidade de salvação. Eles tinham a remissão do pecado daquilo que eles cometeram, do erro que eles cometeram, mas ainda não havia oportunidade de serem salvos por meio daquele sacrifício. E aí nós vamos ver isso em Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde ele se faz sacrifício, morre por nós, nos dá o perdão dos pecados e também nos dá a oportunidade de salvação. Só que antes de chegar em tudo isso, nós vamos perceber algumas coisas. Quando o texto começa, no versículo 9 ele diz: ordene a Arão e seus filhos, dizendo que eles eram sacerdotes, né, uma família sacerdotal que iriam oferecer esses sacrifícios para o povo, na verdade, né, porque eles não poderiam fazer isso por si mesmos. Esta é a lei do holocausto, então vocês vão oferecer desse jeito. O holocausto permanecerá na lareira do altar, ou no fogo do altar, a noite toda, até pela manhã. E o fogo do altar se manterá aceso. Aqui nós percebemos uma coisa. A importância da obediência e da continuidade do culto ao Senhor. Porque quando Deus está falando ali que o holocausto vai permanecer a noite toda, até pela manhã, e o fogo tem que permanecer aceso, não é só sobre você oferecer um sacrifício, não é só sobre trazer algo a Deus. Além de trazer algo ao Senhor, aquilo tinha que permanecer a noite toda queimando para que se tornasse cinzas, e a partir do momento que aquilo se tornasse cinza, uma coisa não poderia deixar de acontecer: o fogo não podia apagar. Então, se eu olho para isso e trago para a nossa realidade de hoje, o que é que Deus está falando? Eu estou te dando uma oportunidade de ser perdoado. Mas além de te dar uma oportunidade de ser perdoado, você tem que manter uma chama acesa. E essa responsabilidade não é minha, é sua.
E a partir do momento de que nós entendemos isso, nós começamos a perceber que não basta simplesmente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos uma responsabilidade de andar numa caminhada contínua, constante e sem parar de santidade ao Senhor. E andar em santidade ao Senhor reflete em algo, em estar na presença de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco num exemplo de Moisés, mas trazendo essa orientação, nós percebemos a importância de obedecer e de continuar. Esse é um dos motivos que nós colocamos o tema do ano de permanecer e frutificar. Permanecer tem que ter uma constante. Permanecer na presença de Deus é um sacrifício. Permanecer na presença do Senhor exige relacionamento com Ele. Senão nós não conseguimos permanecer. Exige santidade, se abrir mão de uma vida para viver a vida de Deus. Para viver aquilo que o Senhor espera de nós em obediência e em amor. Só que quando nós também percebemos isso, nós olhamos para uma entrega que tem que ser feita. Uma entrega. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós percebemos em Jesus na entrega, na oferta que Ele faz por todos nós? Uma entrega total. Uma entrega total. Quando eu e você nos colocamos em um ambiente e falamos, Senhor, eu quero entregar a minha vida, e você faz uma confissão e uma declaração de fé ao Senhor, diante de pessoas, diante de uma igreja, o que você está dizendo? Eu falei, Senhor, eu estou me entregando por inteiro. Deus não quer só o seu pé, Deus não quer só a sua mão, Deus não quer só o seu coração, Deus te quer por inteiro, porque a oferta tem que ser completa. E aí nós começamos a olhar a necessidade e a dependência, e nós falamos um pouco disso no domingo passado, que nós possuímos em Deus, porque sozinhos nós não conseguimos nos purificar. Nós vamos perceber, lá no final de todas as coisas, no Apocalipse, que o fogo é que vai provar quem é quem. Assim como aqui o fogo ele consumia e tornava em cinzas, no final de todas as coisas também. Nós vamos ser consumidos, tudo aquilo vai ser consumido e nós vamos saber quem é quem. As ofertas vão mostrar, as obras vão mostrar tudo aquilo que nós somos e fazemos. Mas eu e você temos que entender que nós precisamos nos doar também por inteiro. Às vezes a pessoa assim, não, mas eu ofereço a minha oração, eu vou num culto, mas eu não tenho coragem de oferecer as minhas finanças ao Senhor. Ou às vezes eu ofereço as minhas finanças ao Senhor, eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, mas eu não tenho coragem de oferecer a minha fome ao Senhor. Porque eu não tenho coragem de jejuar, eu não tenho coragem de orar, eu não tenho coragem de ler. Deus não quer nós parcialmente, Deus nos quer por inteiro. Quando Deus exige uma oferta, Ele está exigindo toda a nossa história, toda a nossa vida, porque Jesus não se entregou em partes, Ele se entregou num todo. E nós vamos olhando para 1 João 3,16, que nós vemos em Jesus um exemplo. E esse exemplo tem que ser seguido por nós. Da mesma forma como Ele se entregou, nós também devemos fazer. E aí eu tenho os outros textos para passar para você, mas para você entender esse contexto, nós vamos indo por aqui. Quando esse mesmo texto fala que o fogo, esse mesmo versículo, ele fala assim que o fogo não pode se apagar, o que nós percebemos e entendemos nisso? Nós percebemos e entendemos que alguém precisa manter essa chama acesa. Às vezes nós olhamos para isso e olhamos para os nossos dias, e isso parece que não faz muito sentido, né? Ou às vezes a gente não compreende como deveria. Porque hoje nós temos na sua cozinha, né, se você não é um adepto do fogão a lenha, você tem um fogão a gás, que você coloca lá uma costela para assar, qualquer coisa para assar no seu forno, e você pensa, bom, daqui 3 horas, daqui 4 horas, daqui 6 horas, eu volto lá para ver se está assado. E você não se preocupa se tem gás, se não tem, porque você sabe que o botijão está cheio. A não ser que já esteja quase nos últimos dias, que você fica até preocupado, mas aí você nem coloca a costela com medo, né, de não assar, né, ou aquele bolo para não abaixar. Mas do contrário, você não se preocupa, você só se preocupa com o horário de retirar. Quem já usou fogão a lenha sabe que se você não ficar constantemente abastecendo aquele fogão a lenha, você não termina o almoço, né? Por quê? Porque você tem que abastecer de lenha. E aqui nós vemos justamente isso, Deus falando assim, olha, você vai pegar esse holocausto, você vai colocar lá, ele vai ter que queimar, mas você tem uma obrigação de manter a chama acesa.
Quando nós olhamos para isso, nos surge uma pergunta. Legal, mas quem tem que manter essa chama acesa então? O Senhor? Não, o sacerdote. Vamos pensar numa coisa. Você pode olhar quem sabe, mas eu não sou um sacerdote, uma sacerdotisa. É assim. A palavra diz que na antiga aliança, Deus ele se manifestava ali dentro da tenda. Aí se constroem templos. O Senhor estava ali. Só que agora, na nova aliança, o que nós entendemos? Que o Senhor não mais habita em templos feitos por mãos de homens. Aonde Ele decide habitar? Dentro de nós. Se Ele decide habitar dentro de nós, e Paulo vai falar depois, eu te dou a referência, dizendo que não sabem vocês que agora Deus não está mais habitando em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita dentro de vocês, e vocês não mais são donos de si mesmos. Se nós temos compreensão e entendimento disso, quem é que tem que cuidar desse templo? A pessoa que está do seu lado? A sua mãe, o seu pai, os seus amigos? A sua cobertura espiritual, o seu pastor? Não. Nós. Nós passamos a ser sacerdote do nosso templo. Nós passamos a ser responsáveis em manter uma chama acesa dentro desse altar. E se nós temos entendimento disso, nós paramos de viver e fazer muita coisa. Simplesmente por amor ao Senhor. Simplesmente por dedicação sincera a Deus. Então nós começamos a olhar que aquela palavra que diz que a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, é simplesmente a sombra das coisas que viriam, nós estamos vendo aqui a sombra de algo que se cumpriria nos nossos dias após a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós entendemos que a nossa responsabilidade para com Deus é maior do que quem sabe nós imaginávamos. Como eu te falei, o sacerdote ele tinha uma responsabilidade de manter aquela chama acesa. Agora pensa só, uma noite inteira queimando um altar até que aquilo se tornasse cinza. Nós fizemos uma vez um acampamento lá no terreno que nós temos do barracão, onde era a fábrica. E nós fizemos 3 dias de acampamento. Aquele dia foi desafiador, aquele final de semana foi desafiador, porque a previsão era de chuva intensa, e foram 3 dias de sol maravilhosos para a glória de Deus. Nós fizemos até um circuito lá, né? Quem viu as fotos antigamente, nós fizemos até um circuito lá com água, com lama, com um monte de coisa lá. Até eu caí, não sei quem mais caiu, mas eu passei vergonha sozinho, né? Mas foi divertido demais. E o mais interessante foi que num ato de fé, porque nós falamos, Senhor, nós queremos te adorar nesses dias. Então não permita chover. Eu tive que sair e comprar alguma coisa, acho que no domingo, se eu não me engano. Choveu ao redor de Piraquara, choveu em Pinhais, choveu em Curitiba, e lá não choveu. Isso é para a glória de Deus. Porque nós decidimos deixar uma chama acesa. Porque nós decidimos adorar e cultuar ao Senhor intensamente. Sabe, então, quando eu e você entendemos o nosso lugar, entendemos o nosso posicionamento, entendemos aquilo que nós precisamos fazer, entendemos a nossa responsabilidade, é diferente. Quando nós entendemos que nós temos essa necessidade, primeiro porque somos dependentes do Senhor, é diferente. Nós agimos de forma diferente, nós agimos de forma constante, nós agimos de forma contínua na presença do Senhor. Então, nós como sacerdotes do nosso próprio templo temos essa responsabilidade de manter uma chama acesa. Eu ia falar uma coisa para vocês. Quando nós fizemos esse acampamento, uma coisa nós decidimos fazer lá, né, não tinha nenhum ritual religioso nisso, mas nós fizemos uma fogueira de 10 metros, assim, comprida, para a gente poder conversar à noite, louvar e cantar e tal. E aí, essa fogueira tinha um problema, mantê-la acesa. Gente, nós tínhamos, para poder construir o barracão, nós derrubamos algumas árvores, claro, com licença, e aí ficaram várias e várias lenhas jogadas num canto para um dia, se precisasse fazer uma costela a fogo de chão, um dia que Deus tocasse no coração de algum irmão, né? Falou, irmão, pastor, eu comprei 15 quilos de costela, vamos lá usar aquela lenha? Mas como esse dia não aconteceu, nós fizemos uma fogueira de 10 metros, né? Mas a fé continua, se você sentir no coração, nós arrumamos a lenha, pode ficar tranquilo. E nós fizemos essa fogueira. Até então foi algo legal, eu falei, poxa, vai ficar bonito essa fogueira. E realmente ficou, nós tiramos fotos, filmamos, foi bem legal. Mas a dificuldade que nós tivemos para manter essa chama acesa não foi fácil, gente.
Fala para vocês. Foi ficar puxando e puxando tora, puxando lenha, de noite, de dia, de madrugada. Né? Nós fizemos tanto esforço. Você está proibido de rir, tá? Mas nós dividimos, né, quem passava a noite acordado, para poder cuidar, que estava todo mundo nas barracas, né? Então ficávamos vigiando à noite. E de dia, nós fizemos um desafio de subir numa corda para pegar um chocolate que estava lá no galho, lá em cima. Poucas pessoas conseguiram. E eu inventei de subir naquela corda. Falei assim, eu duvido que você consiga, pastor. Eu falei assim, eu também duvido, mas eu vou. E aí, subimos lá em cima. Eu consegui subir uma vez. Falei, duvido que sobe de novo. Eu subi 3 vezes na corda. Só que eu esqueci que eu não estava bem em forma para fazer isso, né? Quem já fez exercício ou fez uma atividade muito intensa durante um dia, você sabe o que acontece no outro dia. Dor, cãibra, tudo isso, né? E eu assumi a responsabilidade do turno da noite de manter o fogo aceso de noite e cuidar do pessoal. E eu inventei de deitar ao lado da fogueira, em cima de um tronco. E aí, de repente, o fogo começou a apagar. Eu falei, poxa vida, eu preciso trazer mais lenha. Só que eu não conseguia levantar. Me deu uma cãibra inteira que eu não consegui levantar, gente. É sério, eu não conseguia. Eu senti uma dor absurda de cãibra. A única coisa que eu tive que fazer foi rolar no chão e cair de cara no chão para tentar levantar. Falei que você não podia rir. Só que assim, aquilo foi um sacrifício para quê? Para conseguir manter uma chama acesa. Por que eu estou falando isso para você? Você pode até achando engraçado. Mas na minha e na sua vida, no nosso dia a dia, nós temos uma responsabilidade que não é fácil, manter uma chama acesa. Porque o diabo vai vir toda hora, todos os momentos, jogar um balde de água fria na tua chama. Simplesmente para que ela se apague. A minha responsabilidade sua não é só de manter uma chama acesa, mas de proteger aquela que já está acesa. Porque só quem já apagou fogo com água sabe a dificuldade que tem de fazer chama em algo molhado. Não pega fogo. O que você faz para tentar ressuscitar uma chama que se apagou? Você coloca aquelas brasas do lado de algo que já está queimando, e o que você faz? Começa a aquecer, até que ela seque e faça o quê? Pegue fogo. Aí existe uma necessidade minha e sua de seguir mais uma coisa que a Bíblia diz. É melhor andar em 2 no caminho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Uma vez eu ouvi uma verdade e eu compartilhei isso com vocês e vou compartilhar de novo. Às vezes nós entramos num ambiente de engano, achando que a nossa chama é acesa porque a gente está sentindo um calor, mas na verdade a gente só está sentindo a chama de alguém que está queimando do nosso lado. E às vezes a gente, por estar sentindo esse calor, acha que a chama está brotando de nós, e na verdade não é, porque às vezes a nossa já está apagada. Mas por estar ao lado de alguém que está queimando, a sua começa a secar e daqui a pouco você está pegando fogo. Essa é uma das necessidades que eu e você possuímos de estar em um ambiente de uma igreja. Por isso que não tem como você cultuar sozinho em casa, porque de repente você está com a sua chama apagada e você só vai conseguir acender em comunidade, junto com os outros. Então existe uma necessidade de nós, em comunidade, em união, juntos, estarmos cuidando uns dos outros, para que ninguém se apague. Aquelas 5 virgens estavam lá e deixaram a chama apagar. Nenhuma delas cuidou uma das outras. Pelo contrário, se permitiu apagar. Então, quando eu olho para isso, o que eu vejo? Senhor, o Senhor tem uma expectativa ao meu respeito. O Senhor espera algo de mim em relação à minha responsabilidade. Porque se o Senhor acende essa chama dentro de nós, nós temos uma responsabilidade, é mantê-la acesa. Só isso que nós temos que fazer. Vigiar, cuidar, para que ela não se apague. Quando eu olho ainda para esse mesmo texto, do versículo 9, nós aprendemos uma outra coisa com essa questão dessa responsabilidade. Que mesmo em tempos de tribulação, a adoração e a devoção têm que ser constantes. Porque é muito fácil nós sermos crentes quando tudo está bem, quando a conta está tranquila, quando o marido está bem, a esposa está bem, os filhos estão bem, quando tudo está indo muito bem, os negócios estão bem, o emprego está bom. É muito fácil. É tranquilo. Às vezes a gente até esquece de orar, porque está tão bom que eu nem lembrei de orar hoje. Mas qual é a hora que nós lembramos de Deus? É infalível. Meu Deus, olha, eu não tenho dinheiro. Meu Deus, a doença veio. Meu Deus, aconteceu isso. Meu Deus, aconteceu aquilo. Pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Mãe, ora por mim. Pai, ora por mim. Nós lembramos que a oração existe. Mas o problema não é somente lembrar nessa hora. Porque ainda se a pessoa lembra, legal. Você vai cair aos pés do Senhor e a misericórdia virá e a porta vai se abrir. As coisas vão acontecer. Mas nós temos que entender que tem que ser uma constância. Mesmo em tempos bons ou em tempos ruins,
temos que adorar ao Senhor. E esse texto nos mostra isso, que mesmo num ambiente de tribulação, a adoração e a devoção tem que ser contínua na presença do Senhor. Porque o que o sacerdote está fazendo é oferecer um sacrifício a Deus. Algo que ele já sabia que tinha que se fazer. Assim como eu e você sabemos que nós precisamos fazer. Mas tem que ser constante, tem que ser contínuo, não pode parar. A chama tem que ser mantida acesa. Depois nós vemos o texto ali que ele retira aquelas cinzas, e depois de retirar as cinzas, porque as cinzas elas são usadas para purificação. Então, assim, ele retira aquelas cinzas, depois de tirar as cinzas, ele troca as suas vestes. E aí nós começamos a perceber algumas coisas que nós podemos trazer para a nossa história, para o nosso dia a dia. Que depois de ser perdoado, depois de ter o sacrifício aceito pelo Senhor, depois que essas cinzas de purificação são retiradas do altar, não se dá para ficar com as mesmas vestes. Uma posição tem que ser tomada, uma vida tem que ser delineada, uma vida tem que ser simplesmente ajustada. Porque depois disso o sacerdote ele fazia o quê? Ele pegava aquelas cinzas, deixava ao lado da tenda, e a partir do momento que ele deixava ali, ele trocava as suas vestes. Trocando as suas vestes, ele era orientado por Deus para quê? Para ir a um lugar santo fora do arraial, fora de onde eles estavam, para oferecer aquilo ali. Sabe, então, nós temos uma responsabilidade não só de manter uma chama acesa, mas mantendo essa chama acesa, vestir novas vestes, andar em um ambiente de santidade com o Senhor, porque nós carregamos algo que purifica. Nós carregamos algo que é a presença de Deus, que nos mantém limpos e puros. Só que a partir do momento que nós nos sujamos, que nós erramos, que nós falhamos, algo tem que ser feito de novo. Entrar em um ambiente de humilhação, entrar em um ambiente de oferecer novamente o nosso coração sincero, derramado diante do Senhor, para alcançarmos misericórdia de Deus. A pastora Elisa, numa ministração que ela fez, ela falou algo, e ela falou o seguinte, que ser santo não é aquele que menos se suja, mas é aquele que mais se lava. É nós entendermos e compreendermos que se sujar vai fazer parte do processo e da caminhada. Mas devemos buscar um ambiente de pureza, de purificação e de limpeza na presença do Senhor. E nós só conseguimos isso por meio de Deus, por meio de um relacionamento com o Senhor. Porque se eu e você tentarmos fazer isso sozinho, nós vamos entrar em um lugar onde você vai tentar limpar uma mancha com um pano sujo. E nunca vai limpar. Pelo contrário, vai ficar cada vez pior. Então, eu e você precisamos buscar em Deus esse ambiente de purificação, buscar em Deus esse ambiente de força e devoção para realmente nós conseguirmos manter acesa essa chama e nos tornarmos e continuarmos puros em santidade na presença do Senhor. No versículo 12, você percebe que essa palavra manter a chama acesa ela é recorrente nesses 3 versículos. Justamente porque é uma responsabilidade. Mas no 12 ele diz o seguinte, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Você está vendo que não é uma opção, mas é uma condição. Deus não está falando assim, olha, se der, mantenha a chama acesa. Se você puder, mantenha a chama acesa. Olha, se você não tiver mais nada importante para fazer, não tiver mais nenhuma ocupação para fazer, mantenha essa chama acesa. Não, ele fala, é uma ordem, é dizendo assim, olha, sempre arderá. Não é uma opção. É uma imposição. Eu estou te dando uma ordem, estou te dando uma direção. É preciso manter a chama acesa. E aí o texto continua dizendo, o sacerdote acenderá a lenha sobre ele a cada manhã. Quando eu olho para esse texto, a cada manhã, o que eu entendo aqui? O que nós podemos tirar disso daqui? Que o fato de um dia você aceitar a Jesus e entregar a sua vida, não garante toda a sua salvação. É simplesmente o primeiro passo para que algo maior aconteça. Qual é a responsabilidade? A cada manhã, todos os dias, continuamente, mantenha a chama acesa. Porque se eu e você não entendermos que todos os dias nós precisamos buscar a Deus, todos os dias nós precisamos andar em retidade para com o Senhor, nós vamos entrar em um ambiente, que nós vamos ver daqui a pouco, que é de perder a glória, de perder a bênção, de perder a chama e ela vai se apagar. Então, o que eu e você temos que ter consciência que esse é um ato contínuo, todos os dias, de fazer isso. E ele continua, então ele diz, o sacerdote acenderá a lenha sobre ele a cada manhã, e o organizará com o holocausto e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas.
toda manhã acrescentará essa lenha. Continuidade, renovação espiritual. Às vezes nós queremos viver o novo de Deus, queremos viver algo novo no Senhor, nós queremos viver coisas novas no Senhor, experiências maiores, experiências melhores. Semana passada eu comentei sobre entrarmos no rio. Não é o rio que vem sobre nós, mas nós que entramos no rio. Assim também é uma experiência nova com o Senhor, é contínua, é algo que não pode parar, é algo que para que nós possamos ser renovados diariamente, nós precisamos exercer algo, nós precisamos manter uma chama acesa, nós precisamos nos esforçar, buscar a lenha, buscar na palavra, buscar na santidade, no jejum, na oração, novidade de vida no Senhor. Eu sempre comento com você, se você olhar para trás e ver quem você era, e você olha quem você é agora, você vai ver alguém melhorado. Se você de fato está vivendo a palavra em obediência ao Senhor, você vai ver alguém que está em novidade de vida constantemente. Mas se você parar, o que acontece? Volta e quem sabe fica ainda pior do que era. Porque a própria Bíblia diz, Jesus nos ensina isso, que um demônio saindo da vida de uma pessoa, ele vai, procura um lugar para repousar, não acha. Ele vai voltar para onde? Para onde ele saiu. E encontrando a casa adornada, limpa, cheirosa, o que ele faz? Entra, mas com ele traz o quê? Mais 7. Se ele acha essa casa vazia, ele vem e faz pior do que anteriormente. Aquele homem que estava há 38 anos do lado do tanque, o que ele faz? Ele é liberto da alma e do espírito, ele é liberado completamente. Quando ele encontra Jesus de novo, o que Jesus fala para ele? Legal você estar aqui, mas cuide para que coisa pior não te aconteça. O que eu entendo? Que ele foi liberto de algo que ele mesmo buscou. E Jesus o adverte, se você voltar para aquele lugar, pode ficar ainda pior. Então, nós temos uma responsabilidade de continuar, mas também de buscar dia a dia renovo espiritual em Deus. Então, quando ele fala toda manhã a lenha tem que ser colocada, é porque toda manhã eu e você temos uma oportunidade de caminhar de novo com Jesus e de, em constância e continuidade, ser melhor do que fomos. Para a glória de Deus. Quando ele diz que o fogo não se apague, nós entendemos o que e compreendemos o que nesse texto? Manter a presença de Deus ativa na nossa história. É olhar para todo dia, para a presença de Deus e falar, Senhor, porque o fogo está representando a presença, o fogo representa a presença de Deus na nossa história. Então nós temos uma responsabilidade de manter a presença de Deus viva na nossa vida. Eu não ia falar disso do Moisés, mas eu vou falar que eu lembrei agora. Moisés, quando o povo está reclamando, e Deus fala assim, vocês estão duvidando da terra, vocês estão duvidando da promessa, então beleza, vocês vão ter que ir lá ver a terra. Mas em um outro momento, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, vocês querem tanto essa terra, vocês querem tanto ir para lá? Então beleza, pode ir. Eu permito vocês irem. Vocês vão para lá. Eu mando um anjo diante de vocês, vocês vão. Moisés tem uma clareza e ele fala, Deus, eu não estou interessado somente na terra, mas eu estou interessado no Deus da terra. E se o Deus da terra não estiver conosco, não precisa nem nos mandar ir para lá. Sabe, querido, olhar para esse texto e entender que esse fogo não pode se apagar, não é só sobre algo que você está oferecendo ao Senhor, mas é algo que, mantendo essa chama acesa, você tem que é Deus na tua vida, que é o Senhor na tua história, que é o Deus que recebe essa oferta, juntamente olhando e recebendo e estando comigo e com você. Não é só sobre algo que nós podemos receber de Deus, mas é a presença que está conosco. Eu sempre falo algo que se nós estamos interessados somente no que Deus tem a dar, nós podemos perder quem Ele é. E perder quem Ele é culmina de viver uma eternidade longe de Deus. De nada adianta nós termos tudo que nós queremos aqui, todos os desejos do nosso coração, e chegar como Salomão no final da história, e olhar para tudo que viveu e fez, e pensar, puxa vida, foi como folhas ao vento. Não valeu nada o que eu vivi, porque eu perdi a presença. Sabe, querido, nós podemos carregar tudo na nossa vida, fama, dinheiro, casa, carro, tudo que você pode querer e ter. Mas chegar no final e olhar que você perdeu a presença. Não fez sentido nada daquilo que você viveu ou experimentou. Então, que eu e você possamos ter essa consciência de que nós temos uma responsabilidade, não só de crer, não só de oferecer, mas de viver na presença de Deus. De manter uma chama acesa para que Ele se mantenha real e vivo na nossa história. Real e constante na nossa caminhada diária. Quando eu falei para você que é uma responsabilidade nossa, nós vamos ver um exemplo de Moisés.
Moisés foi um grande homem, foi um grande libertador, foi alguém que decidiu falar sim para Deus, viver um chamado, algo extraordinário. Mas esse mesmo homem também tinha suas fraquezas e dificuldades. Você vai perceber que a necessidade de estar na presença de Deus, de manter uma chama acesa, vai falar justamente sobre como nós estamos em um relacionamento com o Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia no Êxodo 34. Nós vamos ver em 2 Coríntios depois, Paulo falando sobre isso. Mas eu quero te mostrar o cenário primeiro, para depois mostrar o que Paulo falou. Êxodo 34, no versículo 29. Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. O 30. Ele não sabia que o rosto estava brilhando. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor, Deus, lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com o véu. Presta atenção nesse texto. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus havia lhe mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Mais um. Não, até ali mesmo. O que nós percebemos nesse texto? Nós vemos Moisés entrando na presença do Senhor. E quando ele entrava na presença de Deus, o que acontecia? A glória de Deus era tão intensa, a presença de Deus era tão manifesta dentro daquela tenda, que quando ele saía de lá, o rosto dele estava resplandecendo a glória de Deus. Ao ponto das pessoas perceberem que algo tinha acontecido e que ele estava brilhando. Ao ponto deles terem o quê? Medo de Moisés. Só que algo que me chama a atenção, quando nós olhamos para o 29, o que é? Que Moisés entrando na tenda, saindo de lá, reluzente da glória de Deus, ele mesmo não percebia. E aí eu começo a olhar para uma coisa e pensar em algo. Carregar a presença, carregar o brilho, carregar a santidade de Deus não é algo que às vezes você vai perceber. Quem já teve a experiência de chegar num lugar e você está falando com umas pessoas e de repente alguém chega para esse cara é tão estranho, ele é diferente. Ela é diferente. Por que isso acontece? Porque você carrega a presença, e a presença de Deus ela é notória para as outras pessoas, mas às vezes para você não percebe. Alguém chega para você e fala, cara, você tem um negócio diferente. Fala assim, não sei, eu chego perto de você, eu sinto uma paz, eu sinto algo diferente quando eu chego perto de você. Isso é o quê? É o reflexo de alguém que está fazendo o quê? Mantendo a chama acesa. É alguém que diariamente entra na presença e fala, Senhor, estou aqui, renova-me. Senhor, estou aqui, revista-me. Senhor, estou aqui, preciso do Senhor. Sabe, quando eu e você percebemos isso nas pessoas, peraí, eu não tinha percebido que isso estava acontecendo, não achava que pensava isso de mim, que legal. Isso é o resultado de alguém que se dedica na presença, é alguém que entende o valor da presença, é alguém que entende o valor e o resultado de estar na presença. E isso vai refletir na vida de outras pessoas. Só que uma coisa que Moisés começa provavelmente a perceber, provavelmente pela reação das pessoas, é que quando ele ficava muito tempo afastado da presença, que ele demorava muito para entrar na tenda, que ele falava com todo mundo, discursava e ensinava tudo, o que ele começou a perceber? Que a presença começava o quê? O brilho começava o quê? A diminuir. E quando ele percebia que o brilho começava a diminuir, o que ele fazia? Colocava o véu para que as pessoas não percebessem que o brilho tinha ido embora. E o que às vezes as pessoas começam a viver? Uma maquiagem. Começam a viver simplesmente pensando no que os outros vão dizer. E esquecem que tem que entrar na presença para que aquilo se torne intenso de novo. E aí, percebendo que o brilho diminuía, o que Moisés fazia? Entrava na presença. O brilho retornava, por quê? Porque a presença de Deus era tão intensa que novamente é restabelecida a glória sobre a vida de Moisés.
E quando ele percebia que se afastava, ele não, quem sabe, não queria que as pessoas percebessem, ou quem sabe poderiam entender que aquilo podia ser um sinal de fraqueza para as pessoas, que a glória estava indo embora. E às vezes, por medo que as pessoas pensem que a glória e a autoridade de Deus está indo embora da nossa vida, nós tampamos com muitas coisas. Iludimos com muitas coisas. Mostrando uma falsa santidade ou cobrindo simplesmente aquilo que não existe mais. Mas como isso pode ser revertido? Se posicionando na presença de Deus de novo. E Paulo ele vai confrontar exatamente isso. Abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 7. E aqui nós vamos percebendo justamente a importância de manter uma chama acesa, de permanecer, de continuar, de ser constante numa caminhada. 2 Coríntios 3, versículo 7, diz assim: quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu. E o rosto de Moisés ficou brilhando, o brilho do seu rosto já estava desaparecendo, quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, 8. Quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Só segura um pouquinho. Aqui você começa a perceber a diferença da antiga aliança e da nova aliança. Na antiga aliança você era perdoado dos pecados, agora na nova aliança, além de você ser perdoado dos pecados, você tem uma oportunidade que é a graça, que é um favor que nós não merecemos, com uma oportunidade de salvação. E ali diz, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Então, eu e você temos uma grande oportunidade de andar em novidade de vida, porque o Espírito de Deus agora está junto com a gente. Porque o Espírito de Deus está junto conosco para nos dar a oportunidade de brilhar diariamente, de forma constante. Não precisa mais de um sacerdote, não precisa de um intercessor. Você mesmo pode chegar diante de Deus e manifestar e viver essa glória. Mas depende de mim e de você ter esse posicionamento e essa reação e essa ação de ir até Ele. Deixa eu ver, 9. O 10. Pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Ele não está abolindo aquilo que acontecia com Moisés, ele não está simplesmente invalidando, mas ele está dizendo, aquilo era bom. Mas o que eu e você podemos experimentar agora é ainda maior, é muito maior. E muitas vezes nós não vivemos e não entramos neste lugar. O que é pior, eu acho que o que deixa, Deus hoje não fica decepcionado, mas o que, vamos dizer assim, olhando para a nossa reação humana, uma decepção. Deus já, poxa vida, deixei tanta coisa à disposição de vocês. Deixei tanta glória disponível a vocês. Deixei tantas maravilhas disponíveis e acessíveis a vocês. E vocês não usam aquilo que eu dei. Vocês não experimentam aquilo que eu ofereci. É como Deus deixar te levar para um lugar onde tem tudo que você gosta. Tudo. Comida, carro, tecnologia, tudo aquilo que você gosta. Está dentro daquele lugar. E Deus te coloca, olha, é só você experimentar. Aí sabe o que você faz? Você decide pegar uma cadeira, sentar em um lugar e ficar no seu celular. Ou decide você simplesmente sentar ali e ficar olhando para tudo aquilo ali. E não vive nada e não experimenta nada. A glória de Deus está acessível para mim e para você. Jesus Cristo não morreu em vão. Ele morreu para que eu e você entrássemos naquele lugar e vivêssemos uma glória ainda maior. Vivêssemos experiências ainda maiores. O versículo 11. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Querido, ali Moisés podia experimentar somente um pouco da glória. Mas, mantendo a chama acesa, vivendo em santidade, nós não só experimentamos uma glória terrena, nós não só experimentamos um momento de tempo aqui, que a nossa vida é curta, baseado numa eternidade, mas nós podemos viver algo que dura para sempre. Quem quer morar no céu? Entra na presença. Quer morar com o Senhor eternamente? Entra na presença. Mantenha a chama acesa, vive em santidade, se dedique ao Senhor. Versículo 13. Nós não somos como, aqui ele confronta, nós não somos, ou nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o brilho estava desaparecendo, sinal de fraqueza. 16. Mas o véu pode ser tirado
como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Quando nós olhamos para esse texto e lembramos do que nós vimos lá, o que Moisés fazia? Cobria o rosto para não mostrar que o brilho ia embora. E quando ele chegava na presença, o que ele fazia? Tirava o véu. O que isso mostra para mim e para você? Que na presença de Deus você não precisa de máscara. Na presença do Senhor você tem que ser sincero. Na presença de Deus você tem que ser quem você é. Deus, eu sou esse lixo, eu sou isso aqui. Ó, é isso que eu transformei a criação do Senhor. Mas na tua presença eu sei que o brilho pode voltar. Na tua presença eu sei que você pode restaurar. Na tua presença eu posso ser novo de novo. E manifestar a glória de Deus. Querido, independente do lugar que você entrou, aonde você se meteu, se você entrar sem máscara, simplesmente falar, Deus, eu sou isso, eu transformei a minha vida nisso. Ele fala assim, queridão, fica tranquilo, que eu posso tirar toda a sujeira, que eu ofusco o brilho que pode existir em você. Mas eu e você precisamos adentrar, nos colocar, nos posicionarmos na presença do Senhor. Versículo 18. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, sem máscara, sem véu, sem nada, refletimos a glória que vem do Senhor. A glória não vem da tua fama, a glória não vem do teu dinheiro, a glória não vem da tua capacidade, da tua intelectualidade. A glória vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com quem? Com o Senhor, que é o Espírito. Quer ser aquilo que Deus criou você para ser? Entra na presença. Faz como Deus mandou para Abraão. Entra na minha presença e ser perfeito. Não é sobre ser alguém sem defeito. É sobre olhar os defeitos que viveu e viver em novidade de vida. É entrar na presença e agora passar a ter brilho daquilo que existia só escuridão. Outra coisa que nós vamos aprender, nós já estamos indo para o encerramento para orar. Nós aprendemos algo nesse texto que é o caráter sagrado do altar. Quando nós olhamos para esse ambiente de oferta, olhamos para esse ambiente de sacrifício, o que nós estamos vendo? Um ambiente de encontro com Deus. Um ambiente onde eu e você estamos todo errado, estando todo, quem sabe, sujo, estando apagado. No ambiente onde eu e você encontramos com Deus, nós somos restaurados, nós somos revigorados, nós somos reestabelecidos, reposicionados numa família. E ali passamos a refletir a glória de Deus. Se é nesse lugar que eu e você queremos viver, nós temos que entender que a oferta não muda a Deus. O sacrifício não vai mudar a Deus. A oferta não vai mudar a Deus. O teu dízimo não vai mudar a Deus. Mas muda uma pessoa, você. Um sacrifício puro e sincero diante de Deus não vai mudar quem Deus é, porque a própria palavra diz, eu sou o Senhor e não mudo. Se o Senhor não muda, quem muda nessa história? Nós. Nós mudamos na presença de Deus. Nós passamos a olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, de verdade, eu preciso mudar. Senhor, eu reconheço que eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu preciso mudar os meus passos. E mais uma vez, o holocausto fala sobre continuidade. O holocausto, além de uma oferta, ela é uma afirmação de fé e a confirmação de um relacionamento do povo de Deus com Deus. Quando nós decidimos de fato afirmar a nossa fé, nós oferecemos algo ao Senhor, nós oferecemos um sacrifício. Fala, mas eu não sou fazendeiro, eu não sou sitiante, eu não tenho mais um animal para oferecer. Não precisa mais, porque Jesus se ofereceu como sacrifício único, puro e santo para mim e para você. Mas o que me cabe então fazer agora? Lembra de 1 João 3,16? Nós vemos o exemplo em Jesus, e olhando para Jesus nós temos que fazer a mesma coisa, dar a nossa vida por quem? Pelos nossos irmãos. Amar o nosso próximo como a si mesmo, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então você coloca a mão no seu peito e fala assim, o sacrifício sou eu. Ah, mas eu vou ter que morrer numa cruz? Não. Romanos 12:1 diz, rogo-vos a Deus, pois irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis nós os vossos corpos como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Porque isso é o vosso culto racional. Quer cultuar a Deus? Faça isso aqui dentro, mas também faça isso lá fora. Cultuar a Deus de forma racional não é simplesmente vir na igreja, dar o teu louvor, oferecer a sua oferta, sentar aqui e ouvir a palavra. Sacrifício santo e puro a Deus é você sacrificar todos os dias, porque você entende que tem que ser um sacrifício vivo,
Você tem que estar vivendo, você tem que estar na constância, na continuidade. Ser santo, se abster do pecado, porque isso é agradável a quem? Aos seus amigos? Não, é agradável a Deus. Porque nós temos que se obedecer em continuidade, oferecer e manter uma chama acesa, porque isso vai refletir a glória de Deus na vida de outras pessoas, em consequência na sua própria vida. E aí no versículo 2 de Romanos, nós vamos vivendo dessa forma, apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós experimentamos o que é no versículo 2, ele fala assim, para que nós venhamos ter uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E vivendo essa mudança de mentalidade, nós vamos fazer o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mantenha a chama acesa, viva em santidade e glorifique ao Senhor. Fique de pé para